Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Vamos dar continuidade aos nossos panoramas que estamos fazendo aos sábados. E hoje nós estudaremos o livro de Eclesiastes. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Eclesiastes, para quem está com dificuldade de encontrar, depois de Salmos, Provérbios e depois de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para que Deus fale conosco por meio desse panorama. Senhor, mais uma vez nós te louvamos pela tua graça e pela sua abundante misericórdia sobre cada um de nós. A verdade é que vivemos e existimos somente por conta da sua vontade. O respirar, meu Deus nosso, depende do Senhor. Cada ato nosso e cada ação nossa nessa terra depende da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Que, meu Deus, que nós possamos aprender, meu Deus, com o livro de Eclesiastes, a ter em vista a eternidade, a viver sempre a nossa vida com vistas à eternidade. Entender que essa vida, nesta vida, tudo é transitório, tudo é passageiro. Nós devemos fazer todas as coisas para honrar e glorificar o teu santo nome. E entender que no final, somente as coisas que têm reflexos na eternidade é que valem a pena ser gastas nessa terra. E que tudo que nós fazemos nessa terra deve ser feito sempre para honrar e glorificar o teu santo nome. Que teu Espírito, então, abra nosso entendimento nessa noite, para que possamos entender, meu Deus, cada capítulo desse livro e assim ser mais uma vez edificados e poder caminhar, sendo fiéis diante da sua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Eclesiastes, bem provável tenha sido escrito pelo rei Salomão. E o rei Salomão, ele é conhecido na Bíblia, segundo a descrição de 1 Reis, capítulo 10, verso 23, como aquele que excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Não existe rei na terra que tenha, biblicamente falando, não existe rei que tenha pisado nessa terra, e acredito que não existe até hoje, um rei como Salomão, que excedeu todos os reis, ou seja, ele foi muito além dos outros reis em riqueza e em sabedoria, sabedoria esta que foi dada por Deus, que nós acompanhamos no decorrer dos livros ali de 1ª, 2ª Samuel, que ele pediu a Deus sabedoria e Deus lhe concedeu sabedoria. E o livro de Eclesiastes, a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que ele foi um livro escrito por esse rei Salomão, provavelmente no final da sua vida. E é um livro que ele faz uma reflexão sobre toda a sua vida e ele vai escrever aqui algumas lições para nós. Na verdade, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, podemos tratar o livro de Eclesiastes como uma dolorosa autobiografia de Salomão, que na maior parte da sua vida foi pródigo com relação às bênçãos que Deus concedeu para ele. Salomão recebeu as bênçãos de Deus mais para aproveitar para os seus fins próprios, para o seu próprio prazer, para fins egoístas, do que propriamente para fazer todas as coisas para a glória de Deus, para honrar a Deus. Então, se você acompanhar a vida de Salomão, você vai perceber que Salomão usou toda a riqueza e a grande parte da sua sabedoria para satisfazer os seus desejos carnais, para atender o seu ego, para atender o seu umbigo e não para honrar e glorificar a Deus. Muitos entendem o livro de Eclesiastes como um livro pessimista, mas que examina de forma muito realista a vida e assim, para que assim todos possam ser conduzidos a Deus, o que torna o livro de Eclesiastes um livro evangelístico. Por quê? Porque ele mostra ao ser humano que a única vida que deve ser vivida e a única vida que vale ser vivida é uma vida que o ser humano deve total dependência a Deus.
Salomão, no livro de Eclesiastes, vai falar muito sobre a brevidade da vida, que a vida ela tem o seu caráter passageiro. E a conclusão que ele tem no livro, quando ele fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade, na verdade ele está querendo dizer que a vida é como se fosse um sopro, como ela passa brevemente, que todas as coisas têm o seu caráter transitório, e que as coisas, e na conclusão de Salomão, de todo o livro, que tudo é vaidade, que tudo passa, tudo tem o seu caráter passageiro. No final ele vai mostrar que as coisas desta vida terrena, tudo que há de bom nessa terra e é temporário, não tem condição de satisfazer o homem e não tem condição de trazer alegria para o homem. Esse aqui é um breve resumo de tudo o que é o livro de Eclesiastes. Como nós temos dito nos panoramas, nós estamos atualmente estudando a terceira divisão, vai do livro de Jó até o livro dos Cânticos, que é dos livros poéticos. Falando primeiramente aqui do livro, o título primeiro, você vai ver em algumas Bíblias escrito Eclesiastes, em outras Bíblias vai estar escrito o pregador. Esse título, Eclesiastes, ele deriva da versão da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E Eclesiastes é a palavra grega que deriva da palavra eclesia, que é igreja, assembleia, congregação. Então, essa palavra aqui ela vai designar isso, na verdade, ela vai derivar de eclesia e vir Eclesiastes. Por que você vê aqui Eclesiastes ou o pregador? Tanto essa versão grega da Septuaginta, que diz Eclesiastes, da onde vem esse nosso título, ela deriva do hebraico. No hebraico, que é o idioma original que foi escrito, o Antigo Testamento, a palavra que designa o título no hebraico desse livro é Koheleth, que significa nada mais do que pregador. Por isso que você vê em algumas Bíblias o título O Pregador. Mas o que é um pregador? O que leva a palavra? Mais ou menos isso. A palavra no hebraico ela significa aquele que reúne uma congregação, aquele que discursa para o povo, aquele que ensina para uma audiência. E é interessante que esse verbo hebraico é usado em 1 Reis capítulo 8, verso 1, quando Salomão ele congrega, ele reúne toda a congregação para no momento que ele vai dedicar o templo, depois que ele constrói o templo, ele vai dedicar o templo ao Senhor. Então, Eclesiastes, o seu título, o que significa para nós? Significa alguém que vai discursar para o povo, alguém que vai trazer ensinos para o povo, alguém que vai trazer ensino relevante, que é necessário que todos se reúnam para ouvir. E o livro de Eclesiastes, inclusive, é lido pelos judeus em uma das suas festas, dada a sua importância, e porque ele resume inúmeros ensinos proveitosos e bem resumidos para toda a vida. Quem que seria o autor de Eclesiastes? Quando você lê o livro de Eclesiastes, não há nenhuma palavra aqui que designe o autor. Não há um versículo que fala que Salomão é o seu autor. Como que nós chegamos à conclusão, e a maioria dos comentaristas bíblicos concluem que seja Salomão o seu autor? Porque, primeiro aqui você vai ver aqui, no versículo 1, vai dizer, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem foi filho de Davi, rei de Jerusalém? Já poderíamos concluir que seria Salomão. Mas não é somente isto. Quando você vai no decorrer do livro de Eclesiastes, você faz uma relação com alguns versículos de Eclesiastes com 1 Reis, e você vai perceber, primeiro, por exemplo, se você estiver anotando, isso vai te ajudar. Em Eclesiastes 1,16 e 1 Reis 3,12, vai falar de alguém que tem uma sabedoria inigualável. Mais uma descrição que se enquadra em Salomão. Eclesiastes capítulo 2, do 4 ao 10, ele se relaciona com vários capítulos de 1 Reis. A primeira relação é 1 Reis 4, do 27 ao 32. Fala de um rei que tinha tesouros incomparáveis. Depois ele se relaciona com 1 Reis 7, do 1 ao 8. Ele fala que tinha riquezas sem paralelo, sem comparação com outro rei.
Depois se relaciona com 1 Reis 9, do 17 ao 19, dizendo que ele tinha numerosos servos, muitos servos. Depois se relaciona com 1 Reis 10, do 14 ao 29, que fala de grandes projetos arquitetônicos, de arquitetura, grandes obras de construção. E depois também nós veremos a relação de Eclesiastes 2:8 e o 7:28 com 1 Reis 11:3. Fala de um rei que tinha muitas mulheres. Quando você engloba todas essas características, sabedoria inigualável, tesouros incomparáveis, riquezas sem paralelo, muitos servos, grandes projetos de arquitetura e muitas mulheres, nenhum rei vai se encaixar tão perfeitamente quanto Salomão. Por isso que a maioria dos comentaristas bíblicos entende que Eclesiastes de fato foi um livro escrito por Salomão no final dos seus dias, quando ele vai fazer uma reflexão sobre a sua vida. Por isso, a maioria vai datar esse livro, o tempo, o momento em que ele foi escrito, entre 970 a 930 a.C., que é durante o reinado de Salomão. Mas mais precisamente de 935 a 930, que foi os períodos mais finais da vida de Salomão. A maioria dos comentaristas então vão variar nesse sentido, que foi entre 935 e 930 a.C. que o livro foi escrito. Qual que é o tema desse livro? O grande tema que percorre praticamente todos os capítulos desse livro, que a vida deve ser vivida à luz da eternidade, viver com vistas à eternidade. Você vai ver isso no 3,14, Salomão vai dizer: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que todos os homens temam diante dele. E tendo em vista que a realidade de que todos serão julgados diante de Deus, que está em Eclesiastes 12,14, Deus julgará o justo e o perverso, a única vida realizada será daquele que verdadeiramente reconheceu e serviu a Deus. O livro de Eclesiastes, então, tem o tema da famosa oração do puritano Jonathan Edwards, que numa das suas orações pediu a Deus: Senhor, crave a eternidade nos meus olhos. Salomão conclui que tudo é passageiro, tudo não tem qualquer tipo de propósito ou valor na terra se não for vivido para glorificar e obedecer e honrar a Deus. Então a conclusão final é que ele chega depois de ter tido muitas mulheres. Os registros bíblicos falam que ele teve 1.000 mulheres, 300 concubinas e 700 mulheres. Então quando você vai para isso, e quando você vai para um homem que excedeu em muitos outros reis, em riqueza, em prata, em ouro, um homem que construiu grandes tesouros, todos os copos que Salomão bebia eram de ouro, e um homem que sentou num trono de marfim banhado a ouro, um homem que construiu grandes projetos e obras maravilhosas, que envolveram muito dinheiro e foram um desafio, foram belezas imensas na sua época, chega no final da sua vida e vê que tudo isso é passageiro. Tudo isso não tem propósito se não for feito para Deus. Foi um homem também que trabalhou muito, mas também que diz no final que mesmo trabalhar muito e construir grandes coisas, atender todos os desejos do seu coração e da sua alma, todos os desejos que os seus olhos desejassem, chega no final e conclui que tudo isso não tem propósito nenhum, é inútil, é vaidade de vaidade, é sopro, tem caráter passageiro. Na verdade não tem propósito nenhum, é fútil na terra. E aí por isso que ele vai chegar no final e concluir, por isso que o tema do livro é esse. Não tem vida que tenha propósito nessa terra se não for uma vida com luz à eternidade. O que é viver à luz à eternidade? Viver com luz à eternidade, ou fazer a oração do puritano Jonathan Edwards, que é crave a eternidade nos meus olhos, é: tudo que eu faço, eu estou pensando sempre na eternidade. Quando eu fecho um contrato, eu penso na eternidade. Quando eu gasto meu tempo num celular, ou vendo um vídeo, ou vendo um filme, ou qualquer outra coisa, eu lembro da eternidade. Quando no relacionamento que eu tenho com a minha esposa, eu estou olhando a eternidade. A maneira como eu trabalho, o tempo que eu gasto no meu trabalho, o tempo que eu gasto com a minha família, o tempo que eu gasto nessa terra, tudo é com vistas à eternidade. Nós estamos diante de alguém aqui que possivelmente ninguém na terra
vai chegar perto da riqueza de Salomão e do que Salomão teve. Você imagina você ter 1000 mulheres. Quem tem hoje 1000 mulheres? Salomão teve. E ele diz isso. Então, o tema do livro é esse: viver a vida à luz da eternidade. E qual que é o propósito, então? Por que o livro de Eclesiastes foi escrito? Qual que era o intuito de Salomão e de Deus ao deixar esse livro dentro do cânon bíblico? O que ele tem a ver com a minha e com a sua vida? O livro, então, que trata de praticamente toda a nossa vida, trata do nascimento, trata dos nossos trabalhos, das relações familiares, de como ganhamos dinheiro, de como nos relacionamos em família, de como devemos trabalhar, e trata da velhice também. Isso é um livro muito completo. Ele trata desde o nascimento até a sua velhice e, por fim, a eternidade. Por tratar de todos esses temas, o propósito, então, do livro é trazer para nós uma cosmovisão bíblica. O que é uma cosmovisão bíblica? Uma maneira de ver a vida marcada pelo temor do Senhor e, ao mesmo tempo, demonstrar a futilidade de uma vida sem Deus. O propósito de Salomão ao deixar esse livro, então, foi esse: fazer com que todos os leitores refletissem que a única vida, a única maneira de viver uma vida que de fato tem importância nessa terra, é uma vida que tema, é uma vida de temor a Deus, onde todos os momentos eu penso em obedecer a Deus, em reverenciá-lo, em respeitá-lo e honrá-lo em cada característica da minha vida. E ao mesmo tempo, por desfrutar de todos os bens naturais que a terra pode proporcionar, aos prazeres da carne, Salomão também quis mostrar para nós o seguinte: olha, se você não viver debaixo do temor do Senhor, tudo que a terra pode te proporcionar é fútil, não tem valor nenhum. É nessa hora que você começa a refletir as grandes marcas, as grandes riquezas, uma roupa bonita, um relógio que traz status, uma roupa que só tem um símbolozinho aqui, vale milhares e milhares a mais do que uma roupa comum, um sapato, uma bolsa, tudo isso que Salomão, que teve copo de ouro para beber a água, ele chega no final e fala: olha, tudo isso é fútil, é sem valor. Essa frase, ela derruba todo o Instagram. Acabou o Instagram. Pode jogar no lixo. Ele não serve mais para nada. Claro, fora aqueles que usam para glorificar o nome de Deus. Mas a maioria dentro do Instagram não usa ele para glorificar o nome de Deus. Usa para transmitir futilidade atrás de futilidade. Sempre mostrando isso. Que no final de um homem que teve todas as coisas, chegar no final e falar para você assim: olha, sabe a bolsa que você tem aí, que você luta anos para comprar ela? Essa bolsa de 10 mil reais? Eu tomei copo de ouro. Água em copo de ouro. Sentei num trono de ouro. Sabe essa bolsa aí que você tem? Vale nada. É fútil. No final vai ficar aqui. É de caráter transitório. E não tem valor nenhum diante de Deus. É isso que Salomão chega. Como que nós podemos estruturar o livro de Eclesiastes? Eu dividi o livro aqui em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que vai dizer a respeito, que vai ser um momento onde Salomão vai falar sobre a investigação da vida. E no final ele vai concluir que tudo nessa vida terrena é transitório e passageiro. Capítulo 1 até o capítulo 6. A segunda parte vai do capítulo 7 até o capítulo 12, verso 7. E ele vai fazer uma avaliação da vida. E no final, o resumo desses capítulos, do 7 ao 12, verso 7, desfrute dos bens que Deus te concedeu, tendo em vista a eternidade. E no final, a última parte, que é o capítulo 12, do verso 8 ao 14, ele vai trazer um conselho final para a vida, que é temer a Deus e guardar os mandamentos. Vamos então aqui começar o livro de Eclesiastes no capítulo 1. Deixa aberto no capítulo 1, eu não vou explorar todos os versículos, vou fazer destaques em alguns aqui, para trazer aqui para você o objetivo desse livro.
Capítulo 1, então, Salomão inicia aqui uma investigação, que ele está fazendo uma reflexão sobre toda a sua vida no final, um homem que já tinha vivido muito, tinha tido muitas experiências e tinha desfrutado de tudo. Diz aqui, o resumo do capítulo 1 vai ser que tudo é transitório. Você vê isso no verso 2, ele vai, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade, na verdade, aqui ela significa, é difícil aqui até descrever como que ela é colocada para nós aqui no texto. Se usou aqui, na tradução em português, vaidade. Mas ele quis dizer aqui, a tradução melhor seria vaidade, tipo sopro do sopro. Tipo transitório, fútil, sem valor. Por isso que ele vai lá, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo não tem valor. Claro, quando ele diz isso, ele está falando de uma vida apartada de Deus, aquém da presença de Deus. E no verso 14 ele diz, olha que interessante, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Salomão vai usar algumas figuras de linguagem, por exemplo, correr atrás do vento. O que significa correr atrás do vento? Ele está querendo descrever uma ação fútil, uma ação que não tem propósito. Você correr atrás do vento, você está correndo atrás de nada. E olha o que ele falou aqui. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Claro, sempre lembra de quando ele faz essa crítica pesada, não tem valor nenhum, ele está falando de uma vida que é vivida sem Deus, sem o temor a Deus, sem obediência a Deus, sem glorificar a Deus. Uma vida sem Deus. Ele fala, todas as obras que se fazem debaixo do sol, sem Deus, sem glorificar a Deus, tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro, e correr atrás do vento, tudo é fútil, não tem propósito. Quando se faz sem glorificar e honrar a Deus. O que ele quer ensinar para nós aqui? Salomão quer ensinar sobre a brevidade da vida. O correr atrás do vento aqui é fútil, tudo que é feito sem o objetivo de obedecer e agradecer e agradar a Deus é fútil e sem propósito. Esse é o resumo do capítulo 1. Depois de tudo que ele viveu, atentando para todas as obras, refletindo em todas as obras que existem na terra, ele diz, tudo isso é vaidade, passageiro, tudo isso é correr atrás do vento, é fútil, não gasta a tua vida com essas coisas, é o que ele quer dizer. Indo para o capítulo 2 agora. No capítulo 2, Salomão vai nos dizer aqui que as diversões, que eu poderia traduzir como satisfação carnal e as realizações no mundo, os grandes objetivos no mundo que nós temos, os grandes desejos, são temporários. E o ideal é usar do que Deus nos deu com alegria e contentamento. Vamos aqui para alguns versos, nós refletimos sobre o que Salomão quer nos dizer nesse capítulo 2. Verso 10 e o verso 11 diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo, o primeiro aqui que nós vamos entender aqui, tudo o que Salomão desejou, ele não se privou. E quando você vai nos versículos anteriores, ele vai falar de grandes obras, ele vai falar de bebida, de vinho, que ele também não se privou, das riquezas, grande quantidade de ouro, de prata, dos servos, dos bois, das ovelhas e das muitas mulheres. E no final, aqui no verso 10 e 11, depois de discorrer sobre tudo aquilo que ele havia aproveitado na terra, tudo que os olhos dele viram, ele conseguiu se satisfazer com isso, satisfazer, assim, atender o desejo dos seus olhos. Ele conclui que tudo é passageiro e correr atrás do vento. Olha que isso deve nos fazer refletir realmente. Correr atrás do vento é fútil. Sabe o que ele está dizendo para nós? A maioria de nós acaba sendo influenciado com o passar do tempo pelo mundo. E uma das coisas que o mundo mais coloca aos nossos olhos, que nós pecamos muito, é a cobiça. Nós muitas vezes olhamos as pessoas com carros
mais luxuosos que os nossos e desejamos aquilo. Com uma roupa mais bonita, mais pomposa que a nossa, desejamos aquilo. As grandes marcas, desejamos aquilo. As grandes residências, mansões, desejamos aquilo. As viagens pelos lugares mais badalados do mundo, desejamos aquilo. No final, nosso coração fica cheio de desejo de ser ricos, de ter dinheiro. E não se engane, se você falar que você não tem isso, toma muito cuidado, porque isso já deve estar tão inserido dentro do seu coração que você não está percebendo. A verdade é essa. Quando você investiga o fundo do teu coração, você vai perceber que o desejo maior do teu coração era ter mais dinheiro. É ser rico. Para que tudo que você quisesse, você conseguisse comprar. Se eu perguntar, fazer uma entrevista com cada um agora, todo mundo vai ter aqui um desejo. O que você quer fazer? Eu queria ter mais dinheiro para fazer isso, isso e isso. Outro mais dinheiro para fazer isso, isso e isso. Todo mundo quer ter mais dinheiro. No final, o desejo final do teu coração é ser rico. E atender aos seus desejos nessa terra. O problema é, Salomão, no capítulo 2, fala, sabe tudo que você deseja? Eu fiz. Você deseja um monte de mulher? Eu tive. Você deseja, de repente, um monte de homem? Eu tive. Você deseja todos os carros que você pode ter? Eu tive. Você deseja muito ouro, muita prata? Eu tive. Você deseja uma grande mansão? Eu tive um enorme palácio. Tudo o que você deseja, Salomão teve. E sabe qual é a conclusão no final da vida de Salomão? Tudo isso é passageiro e fútil. É correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes é um remédio para a nossa alma para nos dizer, para de gastar a sua vida fazendo grandes projetos para ganhar grandes quantias em dinheiro, se isso não está glorificando a Deus. Se esse trabalho, esse projeto te tira mais de casa, quebra os princípios bíblicos, te faz abandonar a palavra de Deus, ou pouco a pouco vai consumir o teu coração para te afastar de Deus, isso é fútil, não tem valor nenhum. Isso aqui é para nos mostrar o seguinte, todos esses desejos que nós temos, esses grandes desejos, eu queria essa grande viagem, eu queria ter essa bolsa, eu queria ter esse carro, eu queria ter essa casa, todos esses desejos que nós temos muitas vezes dentro do nosso coração, Salomão está falando, eu tive, e a conclusão minha, depois de ter tudo, e ter aproveitado de tudo, isso é fútil, não tem valor nenhum, isso não tem importância nenhuma diante de Deus. É fútil, não tem propósito. Como que você sabe que ele chegou nessa conclusão? Olha o que ele diz no verso 17 e 18. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Aborreci da vida de todo o meu trabalho. A vida não tem propósito se ela tiver um fim em si mesma. Ou seja, existe algo muito mais importante do que a mera existência na terra, do que eu viver na terra, do que eu aproveitar a terra. Salomão está nos ensinando aqui a não ser obcecado pelas coisas dessa terra. Uma das coisas que a Bíblia mais fala para nós, como um remédio, tomando cuidado para nós não nos apegarmos a essa terra, o que Paulo fala que nós somos? Peregrinos, forasteiros. O que ele diz quando ele fala que nós somos peregrinos? Nós estamos aqui por um breve tempo. Nós estamos passando por essa terra por um breve tempo. Quando ele fala que você é forasteiro, você é estrangeiro aqui, você não pertence a essa terra. Os bens dessa terra não te pertencem. Os prazeres dessa terra não te pertencem. Você é de uma outra pátria, com outros valores, muito maiores e muito mais excelentes do que esta. E é isso que Salomão está falando para nós. Não viva obcecado pelas riquezas, pelos grandes projetos, pelos grandes intentos, porque no final é tudo fútil. Não tem valor se isso não glorifica a Deus. Se isso não te leva a orar mais, a ser mais santo, a fazer com que a igreja cresça, com que o evangelho avance, com que a vida seja, com que o seu testemunho glorifique mais a Deus, é fútil e não tem valor nenhum. É uma grande lição. Eu tenho lido esse livro e tem falado muito comigo. A rara joia do contentamento cristão, do Jeremiah Burrow, que é um puritano. Olha o que ele diz sobre isso. Meus irmãos, o motivo pelo qual vós não sois contentes nas coisas do mundo, não é porque vós não tendes o suficiente delas. Essa não é a razão. Mas o motivo é pelo fato dessas coisas não serem proporcionais às vossas almas imortais. Somente Deus é capaz de preenchê-las com Ele mesmo. O que quis dizer?
Não adianta. A razão pelo qual você às vezes está triste e não se sente completo, não é porque você não tem o que você não pode ter nessa terra. Não é porque você não tem dinheiro para comprar o que você deseja. Não, não é isso. Ele está querendo dizer o seguinte: a razão é porque as coisas dessa terra não são proporcionais à sua alma eterna, imortal. E só há uma maneira de satisfazer a sua alma imortal e eterna: Deus. Só Ele tem condição de preencher a sua alma imortal. E é isso que Salomão está querendo dizer. Eu tive tudo. No final tudo isso é fútil. Tudo isso não tem valor. Está mostrando para nós, olha que isso aqui, ó, a roupa mais cara que eu tive não tinha valor. O copo de ouro não tinha valor. Todas as mulheres que eu pude desfrutar, no final não valeram nada. Não satisfazeram coisa nenhuma. Tudo que eu tive desejo de ter, nunca nada disso me satisfez. Por quê? Somente Deus poderia satisfazer. Aí o verso 24 ao 26 vai dizer isso. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus, também isso é verdade, correr atrás do vento. No final aqui, do verso 24 ao verso 26, Salomão está querendo dizer o seguinte para nós: só há uma possibilidade de comer, beber e gozar do seu trabalho, se Deus te conceder isso. Nada mais é. Salomão então aqui está concluindo nesse verso 2, depois que ele descreve tudo o que ele alcançou, que a fonte do contentamento, da satisfação, é Deus. Só Deus pode fazer com que nós nos satisfaçamos no nosso trabalho, no nosso comer, no nosso beber. É a lição que Deus quis ensinar para o povo de Israel quando estava saindo no deserto. Em Deuteronômio 8:3. Ele quis ensinar para aquele povo que tinha acabado de sair do Egito, que tinha tido todas as riquezas do Egito à sua disposição. No final ele quis ensinar para eles durante o deserto que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, que a satisfação e a completude só vem de Deus. Só Deus pode nos satisfazer e preencher a nossa alma. Capítulo 3. No capítulo 3, Salomão aqui ensina que há tempo determinado para tudo. Deus fez tudo certo e apropriado no devido tempo, sendo que a vida nossa não acontece por acaso, ou muito menos é guiada por um destino cego, mas unicamente segundo o plano de Deus. Ou seja, tudo foi decretado por Deus no tempo de Deus, na hora de Deus e conforme a vontade de Deus. É o resumo do capítulo 3. E nos versos 16 e 17, eu não vou ler todos, né? Mas ele vai apontar que mesmo tudo sendo dirigido e ordenado conforme a vontade de Deus, vão existir desigualdades e injustiças. E a única maneira da nossa fé, que muitas vezes entra em conflito, por ver pessoas passando necessidade, por ver injustiça, a única maneira de prevalecer diante dessas existências na terra é entender que Deus é o juiz infalível e que há tempo determinado para o seu julgamento. Mesmo quando nós contemplarmos injustiças nessa terra, que mesmo elas estão debaixo do decreto de Deus, debaixo da vontade de Deus, é entender que no tempo devido, Deus julgará todas as obras, segundo as suas leis. Capítulo 4. Capítulo 4, Salomão conclui que tudo na terra é sujeito à opressão e à inveja. Para mim foi um dos capítulos mais importantes de Salomão, de Eclesiastes. É o capítulo 4. Eu fiquei aqui estarrecido com alguns versos, principalmente com o verso 4. Olha o que ele diz. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que o pecado da inveja é a grande máquina que move as grandes obras e realizações do mundo. Você fica estarrecido mesmo. Sabe as grandes realizações e grandes obras do mundo? Sabe o que move elas? Inveja. Um querendo ser melhor que o outro. Quando um inventa um celular, o outro vem e inventa o maior. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer prevalecer contra o outro. As grandes realizações médicas,
as grandes publicações de artigos científicos. Salomão está falando, olha lá, todo o trabalho, toda destreza, habilidade em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ou seja, a grande máquina que movimenta o mundo, as grandes invenções, as grandes construções, as grandes empresas, as grandes realizações, inveja. Tudo parte da inveja. Isso aqui mostra para nós que, na verdade, o que é inveja? É o espírito competitivo de um homem querer ser maior do que o outro. É o desejo de subir às custas do próprio. Que inveja é a grande obra que está por trás de todas as coisas. Tome muito cuidado com isso. Porque a inveja, ela afeta todas as áreas da vida. Às vezes, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes, até dentro da igreja, você quer crescer, quer pregar bem, você quer pregar melhor do que o outro. E não para glorificar a Deus. Às vezes, na empresa, você está ali, na verdade, se esforçando, fazendo, na verdade, para ser melhor do que aquele outro. E não com o desejo de glorificar a Deus. A inveja é um pecado que, na verdade, nós deveríamos fazer uma pregação inteira sobre ela. Tamanha é a periculosidade dela e como que ela está em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós estamos ali lendo vários livros cristãos para ter mais conhecimento que o outro irmão. E não para glorificar a Deus, não para ser mais santo, e não para crescer diante de Deus em maturidade, crescer em santidade. É algo que está dentro do nosso coração e nós não percebemos. Somente uma oração sincera e pedindo para que o Espírito prescrute os nossos corações e que Deus mostre a real intenção das nossas ações, para Ele mostrar o que está por trás das nossas ações. Que muitas vezes nós podemos estar dentro desse versículo aqui, ó, as grandes obras e as grandes destrezas. Você está orando para crescer diante de Deus com qual propósito? Para ser melhor que os outros? Para ser mais santos que os outros? Ou para glorificar e honrar a Deus? Está vendo como que uma questão é muito próxima da outra? Durante muito tempo da minha vida, eu converti, na verdade, percebendo que o meu intento era esse aqui, ó. No início da minha fé, o meu intento. Grandes jejuns, grandes leituras, grandes horas, muitos momentos de oração. E Deus me mostrou que o meu maior propósito era a inveja. Foi quando eu converti. Foi quando eu tive consciência que tudo que eu estava produzindo, na verdade, era competição. E não para glorificar a Deus. Foi quando eu comecei a perceber quão vis eram os meus pecados. E quão vil era toda a minha obra que eu estava fazendo diante de Deus. Como um bom arminiano que era, pensava que estava fazendo tudo para crescer mais do que os outros. Então, quanto mais eu fazia, mais eu ia crescer. Competição pura. No final, Deus mostrou que tudo aquilo era vaidade. Tudo aquilo era competição. Tudo aquilo era inveja. Então, tome cuidado para que você também não seja vítima desse pecado. E o interessante é que no capítulo 4, Salomão vai mostrar nos versos 10 ao 12, ele faz um contraste. De um lado a inveja, que a inveja é o quê? É o sozinho, lutando para ser maior do que o outro. No verso 10 ao 12, ele vai mostrar os benefícios do companheirismo, que é a atitude do cristão. Em contraste com a inveja, ele vai falar que o companheirismo ele proporciona ajuda, conforto e proteção. Ele vai mostrar isso dos versos 10 ao 12. Vai falar que o ideal para nós não é a competição, mas pelo contrário, é o companheirismo. É um ajudar o outro, é um estar junto do outro, para que assim, e ele vai dizer que o companheirismo proporciona ajuda, um ajuda o outro, conforto, que um vai ajudar o outro no descanso, e também proteção, que um protege o outro diante das dificuldades. Porque ele vai até dizer aqui, ó, no verso 10, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Ele vai mostrar em contraste com a inveja o companheirismo. Capítulo 5, o capítulo 5, ele diz aqui ele vai dizer bastante ele vai falar muito sobre o temor a Deus. E que o temor a Deus envolve alguns atos. No verso 1, ele vai dizer que o temor a Deus envolve ser cuidadoso ao entrar na presença de Deus. Você está entrando diante do Rei de toda a terra, por isso toma cuidado, guarda os seus passos para quando você se achegar diante de Deus. Depois ele vai dizer também que o temor a Deus
envolve nós, quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, com qualquer tipo de palavra, palavras irreverentes ou desconexas. Pelo contrário, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós mencionamos e falamos diante de Deus. E por fim, o temor a Deus envolve o zelo por cumprir os votos e as promessas feitas diante dele. Então Salomão aqui ensina o temor a Deus. Nós devemos tomar cuidado quando nós chegamos diante de Deus. Eu não me achego diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, irreverente, falando qualquer palavra. Ou eu me achego diante de Deus e eu descumpro os votos que eu fiz diante da presença de Deus. Temor a Deus envolve eu ter cautela ao me achegar na presença de Deus. Quando você vem para um culto, qual é a maneira? Como é a maneira que você vem para um culto? Acabou de fazer uma festa? Acabou de se envolver em inúmeros pecados? Acabou de assistir um monte de vídeo? Ou você vem com um culto, com santo temor e reverência, afinal você vai encontrar o Rei de toda a terra. Quando você vai orar, como você se achega diante de Deus? Com qualquer tipo de palavra? Usando gírias? Usando palavras desconexas diante de Deus? Você está diante do juiz de toda a terra, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é conhecido por sua santidade. Então, toma cuidado com as suas palavras. Use as melhores palavras que você tem para se referir ao seu santo Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Não é assim quando nós estamos diante de uma audiência, diante de um juiz, que é uma autoridade civil nessa terra. Você pode chegar falando qualquer coisa para o juiz. Tem que chegar com cautela. Tem a sua hora de falar, a maneira de falar e as palavras a serem usadas. E por que com Deus nós usamos de qualquer maneira? Quando lê a Bíblia, lê de qualquer maneira. Lê com a televisão ligada, lê comendo, tomando alguma coisa ali e lê a Bíblia sem reverência, com o celular ligado. De vez em quando vê ali. Não, peraí. Você está diante da presença de Deus. Quando ele fala que, até ele usa a questão do templo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E aqui nós fazemos um reflexo para a presença de Deus. Quando você vai orar, desliga teu celular. É um momento de quietude. É um momento de você passar a sós com Deus. É um momento de nada te interromper. Se você é casado, fala para sua esposa, o momento que eu vou orar aqui, eu não quero que nem meus filhos e nem você me incomodem por esse momento. Só se acontecer alguma coisa muito grave. Reverência. Respeito. Diante da autoridade que é santa. Nós devemos se portar dessa maneira. Capítulo no 5 ainda, do verso 18 ao verso 20, ele diz: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encha o coração de alegria. O que ele está querendo dizer aqui? Esteja contente e aproveite o que Deus te concedeu como fruto do seu trabalho. Ou seja, se satisfaça com a porção que Deus te deu. Satisfaça, tenha alegria, seja contente com o que Deus te deu, com o trabalho que Deus te deu, com as condições que Deus te proporcionou. E ao mesmo tempo, Salomão também mostra aqui que as riquezas são um dom de Deus. E ele vai conceder a alguns a riqueza. Vão ter pessoas na igreja que vão ter uma condição financeira mais privilegiada. Mas não é porque ele trabalha mais, não é por honra dele, não. É porque foi a vontade dele, de Deus, conceder para aquele irmão ou para aquela irmã uma condição financeira privilegiada. A riqueza é um dom de Deus. Mas em ambos os casos, tanto ao que deve se satisfazer com a sua condição, quanto ao rico, em ambos os casos, que é o que diz no verso 20, quem enche o coração de alegria é Deus. Quem satisfaz é Deus. Não é a riqueza, não é o bem, não é o que come, não é o que deixa de comer. Na verdade, no final, tanto o rico quanto o que não tem uma condição financeira privilegiada, quem satisfaz, quem enche o coração de alegria é Deus. Portanto, entenda isso. O único que pode te trazer contentamento, satisfação na vida é Deus. Se você está insatisfeito por conta da vida que você tem, por conta do que você ganha, por conta dos bens que guarnecem a sua casa, entenda, não era uma outra vida, não é uma outra condição financeira, não é tendo todos os bens que os seus olhos desejam,
que vai te trazer alegria. Pelo contrário, o único que pode encher o nosso coração de alegria, de contentamento, é Deus. É o que Salomão conclui. No capítulo 6, Salomão vai dizer aqui que as riquezas, os bens e a honra não trazem o contentamento, ou seja, não trazem alegria. É melhor não ter nascido do que viver sem contentamento. Vai também dizer que nós somos incapazes de conhecer o nosso futuro, de maneira que isso deve nos conduzir ao temor e à confiança em Deus, o qual não apenas conhece o futuro, como também determinou todos os tempos. Vamos para a segunda parte, então, que é a avaliação da vida. Capítulo 7. No capítulo 7, Salomão vai dizer alguns benefícios da adversidade. Ele vai falar aqui sobre morte, sobre luto e tristeza. E que essas adversidades da vida, que na verdade seria a morte, que envolve o luto e a tristeza, elas servem para nos lembrar que a nossa vida é breve e que nós sempre devemos estar prontos para enfrentar a realidade da morte e, consequentemente, prontos para a eternidade. No capítulo 8, então, resumidamente, Salomão vai dizer sobre a obediência às autoridades. E ele vai mostrar aqui, nos primeiros versos aí, que não importa o quanto concordemos ou não com o poder público, com as autoridades, a menos que elas editem leis de modo contrário ao governo de Deus, é dever de todo cristão obedecer às autoridades e sempre ser um bom cidadão, pois isso é uma evidência à lealdade a Deus. Que é o que está escrito também em Romanos capítulo. Isso aqui está bem, faz relação, Paulo faz relação a esses versículos aqui, quando ele escreve Romanos 13, do 1 ao 7. No verso 8 aqui, que é um verso que vale destaque, ele diz o seguinte: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que eu queria destacar no verso 8 é que não há qualquer domínio nosso sobre o dia da nossa morte. E interessante que Salomão coloca isso dentro de um contexto de autoridade civil, dentro de governos. Ele está falando, por que você está preocupado com o dia da sua morte? O dia da sua morte está decretado por Deus. Você não tem poder nenhum sobre esse dia. Ele está dizendo aqui, mostrando para aqueles que estão preocupados demais de como será a nossa morte, de que governo que vai vir. Salomão ensina que tudo isso, o dia da nossa morte, foi decretado por Deus. O dia e a maneira como você vai morrer já está escrito por Deus. Portanto, não gaste a sua vida com preocupações vãs, mas vive da vida para glorificar a Deus nos poucos dias que você tem nessa terra. No capítulo 9, resumindo o capítulo 9, Salomão vai dizer que todos enfrentarão de forma inesperada e inevitável a morte. Por isso, nós devemos viver com alegria, que é o que está escrito no verso 8. Desfrutar do nosso cônjuge, que é o que está no verso 9. E trabalhar duro e arcar com as nossas responsabilidades, que é o que está no verso 10. No final, como ele conclui, está aqui, ele já está caminhando para o fim, ele diz que todos nós vamos enfrentar a morte. E essa morte ela é inevitável e inesperada. Como é algo que não tem como você evitar. E que vai ser algo que vai te pegar do dia para a noite. Pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, algumas horas. A morte pode te enfrentar, pode te ocorrer. Como isso vai acontecer? Ele então conclui o seguinte: vive com alegria os dias que você tem nessa terra. Viva com satisfação. Glorifique a Deus. Desfrute do seu cônjuge. Quem é casado, desfrute da sua esposa. Traga alegria para ela. Faça viagens também com ela. Proporcione o prazer da vida para ela, no momento que você vive com ela nessa terra. E também, trabalhe duro e arque com cada uma das suas responsabilidades que Deus te entregou. E tudo isso para glorificar e honrar a Deus. No capítulo 10, dentre muitas coisas que ele trata, ele vai fazer alguns contrastes entre as obras sábias e as obras insensatas. Eu não vou entrar tanto nesse capítulo. No capítulo 11, Salomão trata que os mistérios, ele vai dizer aqui alguns mistérios da vida, que a vida é incerta,
a incerteza de certos resultados e a incerteza da providência divina, de quando ela ocorrerá e como ela ocorrerá. Que os mistérios da vida e a providência divina devem conduzir os cristãos à diligência, ao trabalho e à compreensão de que o sucesso ou o fracasso do nosso empreendimento está nas mãos de Deus. O sucesso ou o fracasso do nosso trabalho está nas mãos de Deus. Por isso, nós devemos se regozijar, ter alegria todos os dias, porque os dias de trevas, os dias difíceis, são muitos. Ele diz isso no verso 8. Portanto, não desperdice na negligência e na impiedade, mas viva com vistas à eternidade, sabendo que Deus pedirá conta de todas as coisas. Que é o que está no verso 9. Depois nós vamos para o último capítulo, o capítulo 12. E aqui eu caminho para o fim. Do verso 1 até o verso 7, Salomão dirige sua palavra especificamente aos mais jovens, aos mais moços. Quem não é casado ou quem está ali da sua adolescência ou dentro da juventude. E ali, ele vai dizer o seguinte, que aos jovens e aos moços, eles devem lembrar de Deus durante a juventude, durante a mocidade. Enquanto você está novo, enquanto você tem força, enquanto você tem disposição e tem tempo, lembra de Deus. Lembra, faz memória de Deus, viva para Deus. Antes que cheguem os tempos de maior maturidade, quando você ficar mais velho, e você reflita que não há motivo de alegria nos tempos da sua juventude, porque eles foram gastos somente para atender às próprias paixões terrenas e pecaminosas, que somente podem te proporcionar a solidão do pecado, sem a presença de Deus. Salomão aqui então do verso 1, na verdade essa primeira parte é do verso 1 ao verso 3, ele vai dizer o seguinte, lembra de Deus enquanto você está moço, lembra de Deus na sua juventude. Enquanto você é jovem, está aí me ouvindo e tem a oportunidade de ouvir isso, entenda algo, vai chegar um dia na sua maturidade, quando você vai estar mais velho, e dependendo de como você viveu a sua vida na sua juventude, você não vai ter contentamento, não vai ter alegria e não vai ter prazer nenhum do que você fez para trás. É tudo fútil, tudo gasto no pecado e na vaidade. Pela graça de Deus, eu lembro quando aqueles que participaram da fundação dessa igreja tinham seus 17, 18 anos. E Deus os chamou. E eles gastaram grande parte dos seus 17 anos em diante para honrar, glorificar a Deus, evangelizar, ler a Bíblia, conhecer cada vez mais a Deus. E você pode falar com cada um deles, os que estão mais velhos aqui nessa igreja. E eles vão poder dizer para vocês que não há qualquer tipo de arrependimento desse período que eles viveram na juventude intensamente para Deus. Não há qualquer tipo de vestígio de arrependimento de uma vida que é gasta na presença de Deus, desfrutando da sua comunhão, lendo a sua palavra. Não há qualquer tipo de malefício em viver uma vida diante de Deus. Então, jovem, entenda, porque Salomão fala nos primeiros 3 versos, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra de Deus enquanto você está jovem, enquanto você tem força. E essa juventude também não se estende somente aos 17, 18 anos. Não, a juventude aqui também se estende mesmo ao casado, que ainda é novo, que tem vigor. Por que você está dizendo isso? Quando você vai para o verso 4 em diante, até o 7, Salomão vai começar a descrever o avanço da idade e a deterioração do corpo. Ele faz uma descrição específica do que vai acontecendo na velhice. E ele vai mostrando que você vai começar a perder o cheiro das coisas, a força do braço, a disposição, que você não consegue mais ter força, não tem mais agilidade para espantar uma mosca. Ele vai começar a descrever, é uma descrição até triste. Se você já está velho, você já está triste. E eu que estou perdendo meu cabelo, ficando velho, tendo dor para tudo quanto é lá. Quando eu vou lendo isso aqui, eu falo, meu Deus do céu, como é uma realidade cruel. É uma realidade cruel, isso aqui. Mas é uma descrição perfeita. Então o que Salomão está querendo dizer aqui? E o interessante, como que Salomão é sábio. E claro, sabedoria vem de Deus. Como é interessante que no final ele coloca isso, no último capítulo ele coloca dessa maneira, olha, jovem, e jovem aqui é todo aquele que ainda tem vigor.
todo aquele que ainda consegue andar por sua própria conta, que ainda tem força nos seus braços, nos seus músculos, que ainda tem disposição para viver, vive a vida para Deus, porque vai chegar num tempo lá na frente, quando você estiver idoso, sentado numa cadeira e não vai ter mais condição de evangelizar alguém que está à esquina, porque você não tem mais condição tanto de andar. Você não vai poder mais, você não pode atender mais os desejos do seu próprio arbítrio, de querer ir ali, porque você sempre depende de alguém. Você está velho, você não consegue mais andar direito, você não consegue mais correr, você não tem mais disposição, você não consegue mais orar como você orava antes, porque a idade pesou. O seu corpo não foi feito para viver para sempre. Então, ele está dizendo o seguinte: enquanto você tem vigor, enquanto você tem vida, enquanto você tem disposição, dobra o teu joelho, gasta a tua vida para Deus, gasta, evangeliza, gasta a tua vida para conhecer cada vez mais as Escrituras, viva uma vida com luz à eternidade. O único que você pode, presta muita atenção nisso, você só tem 80, 90 anos para produzir para Deus, depois nunca mais você produz. Você só tem 90 anos. No céu, claro, nós continuaremos a servir a Deus, mas nesta terra, nesta vida temporária, na qual a Bíblia nos adverte constantemente que nós somos peregrinos e forasteiros, você tem 80, 90, quanto muito, 100 anos. Que é difícil você achar alguém que atinja essa idade. Você tem muito pouco tempo para produzir para Deus. E quem diz ainda que você chega com 80, com saúde para fazer o que você quer, no máximo até uns 70, você está ainda conseguindo e com vigor, depois começa a ficar muito difícil, os movimentos, as doenças, médico e por aí vai. Então, você está entendendo quão pouco tempo nós temos para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para pregar para as pessoas o Evangelho, para conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Você tem pouco tempo. Então, Salomão está dizendo, antes da tua velhice te pegar, viva para Deus, dê tudo para Ele. Aproveite as vigílias que tem, aproveite os cultos que tem, aproveite a comunhão com os irmãos que tem, aproveite para viver intensamente para Deus, enquanto você tem vida, enquanto você tem força, porque vai chegar um tempo, que você vai estar numa cadeira de roda, ou mesmo que você não estiver numa cadeira de roda, mas você não vai ter mais aquela disposição de antes, e você vai começar a refletir sobre a sua vida, e muitos podem se arrepender nesse dia, com pouco eu vivi para Deus. O quão pouco eu fiz para Deus. O quão pouco eu produzi para Deus. Por isso, meu irmão, no seu casamento, viva para Deus. Agrade a sua esposa. Ame a ela ao ponto de dar vida para ela. Mulher, respeita teu marido. Ele foi a autoridade que Deus constituiu para guiar a sua vida nessa terra. Filhos, vamos educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, lembrando nós estamos conduzindo eles para Deus, para a eternidade. No trabalho, não queira ser maior do que o outro. Trabalhe sempre para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De maneira que o seu trabalho intenso nessa terra reflita sempre a glória dEle, mostrando que você trabalha nessa terra para que o nome dEle seja glorificado. Você é o melhor funcionário, não para crescer mais do que os outros, não para ganhar mais do que os outros. Você é o melhor funcionário, porque você quer honrar o Senhor dos Senhores, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E no final, os últimos versos aqui, do verso 8 até o verso 14, a conclusão de Salomão, a suma, né? Eu vou ler aqui o verso 13 ao 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo é isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No final, Salomão está dizendo o seguinte: a vida é breve como um sopro, portanto, tema a Deus, guarda seus mandamentos, e esteja certo de que Deus julgará todas as obras, até as escondidas, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. Eu termino aqui a exposição do panorama com a frase de um missionário chamado Studd, C.T. Studd, que nós conhecemos. Um dos maiores jogadores de cricket que teve no mundo, homem de muitas posses, de muito dinheiro.
que depois de ver o seu irmão adoentado, os médicos decretarem praticamente a morte do seu irmão, começou a ouvir a voz de Deus, no sentido de, ele ouvia uma voz, o testemunho dele ele diz isso, ele ouvia uma voz que dizia o seguinte: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A partir dali, Deus começa a obra na vida desse homem. Charles Studd, que nós conhecemos, tem um livro que foi editado pela editora Defesa do Evangelho, Soldado de Chocolate. E ele, depois de ver seu irmão ali, ele é um homem de muitas posses e muito honrado na sociedade. A rainha, inclusive, da Inglaterra já tinha até condecorado ele por conta das suas realizações. Ele vê que a vida dele não tinha qualquer tipo de valor e que tudo aquilo era fútil. Então ele vende os seus bens e vai ser um dos missionários na missão do Hudson Taylor na China. No final em uma das suas frases mais marcantes, de um homem também que teve muitas posses, mas que abandonou tudo para honrar e glorificar a Deus. Uma das frases deles que mais nos impactam e que servem de lição, que resumiria todo aqui o panorama de Eclesiastes, é essa: somente uma vida, que logo passará, e somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Lembre sempre disso. Nós só temos uma vida, e ela vai passar logo. E somente o que foi feito por Cristo é que vai permanecer para a eternidade. O resto, meus irmãos, é transitório, é passageiro. Então, que a sua oração nessa noite seja como a de Jonathan Edwards: Senhor, crave a eternidade nos meus olhos, para quando você olhar para esse mundo, seus desejos de ter dinheiro, grandes realizações, você perceber: Deus, isso é tudo futilidade. Eu quero ser contente com o que Deus me deu e viver plenamente com aquilo que Ele me deu na minha mão. E no final, você vai ver que você vai reduzir muito mais, muitas grandes realizações, você vai deixar algumas coisas de lado que estão atrapalhando a sua vida para viver a luz da eternidade. Lembra disso. Somente uma vida. Logo passará. E só o que for feito por Cristo permanecerá. Feche seus olhos. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar nesse momento. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.